Lucas 13, eu vou ler do 10 ao 17, depois você deixa a Bíblia aberta, que eu vou voltar para que a gente possa meditar nesses versículos. O título diz assim: a cura de uma enferma. Versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para seres curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Só até aqui, deixa a Bíblia aberta. Meus irmãos, pela manhã nós pregamos o trecho anterior a esse. Pela manhã nós falamos acerca da parábola da figueira estéril, que Jesus intercede ao Pai, ou melhor, Jesus conta uma parábola acerca de uma figueira que estava sendo inútil, que não produzia frutos, e aí o dono da vinha manda ele cortá-la, e Jesus ali, representando, ou o viticultor representando Jesus, fala: olha, vamos dar mais uma chance, vamos cavar em volta e ver se essa figueira dessa vez dá frutos. Esse foi o contexto. Então o contexto, ou melhor, a verdade final do texto da manhã era a seguinte: olha, se não houver uma verdadeira conversão, se vocês não derem frutos de arrependimento, se vocês não servirem ao Senhor com fidelidade, com santidade, a condenação virá. Porque o dono da vinha disse: corta essa figueira porque ela não dá fruto. Então esse foi a meditação e essa foi a verdade que Jesus havia dito nos versículos anteriores. Então agora, era de se esperar que aqueles que estavam ainda se opondo ao ministério de Jesus, que aqueles que ainda tinham restrição com Jesus, estivessem meditando e refletindo acerca daquela parábola. Será que eu sou uma figueira sem fruto? Será que eu dou fruto? Será que realmente aconteceu uma conversão na minha vida? Será que realmente Jesus transformou a minha vida? Ou eu sou uma figueira morta que não sirvo para nada, como Jesus falou de manhã com a igreja? Só que a gente vai perceber, já fiz uma leitura com os irmãos, que os oponentes de Jesus, aqueles que odeiam o Evangelho, aqueles que não querem nada com Cristo, não se quebrantam e não se dobram diante de nada do que Jesus faz, inclusive diante da pregação do Evangelho, onde ele diz: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não derem fruto, a árvore será cortada e vocês serão lançados em condenação eterna. E aí, vindo para cá, essa é a última vez que nós veremos Jesus na sinagoga. Então o versículo 10 diz: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Mais uma vez, essa, se eu não me engano, é a 5ª vez no Evangelho de Lucas, que Lucas nos mostra que Jesus tinha o costume de ir ao culto. Ah, pastor, na sinagoga sim, Jesus era judeu. No sábado sim, o culto, no Antigo Testamento, o culto de Israel, era no sábado e na sinagoga. E você percebe que Jesus lá estava, e lá para ele era uma oportunidade de ensinar a interpretação correta do Antigo Testamento, ensinar a graça que Israel tinha ou jogado para debaixo do tapete, ou a graça que Israel tinha encoberto, ou coberto, se assim eu posso dizer, com os dogmas, com a religião, com as leis, com a opressão que Israel inventou acerca da lei do Antigo Testamento, com as interpretações erradas do Antigo Testamento. Então Jesus lá estava ensinando. Lucas não informa para a gente nem quando, nem onde, se isso foi logo depois do trecho da parábola estéril, mas ele simplesmente diz que Jesus estava lá. A ênfase não está muito no lugar nem em quando. Provavelmente os estudiosos dizem que isso aqui já está próximo dos meses finais da vida de Jesus, ali aproximadamente 3 meses antes de Jesus ir à cruz. Ou seja, as coisas estão apertando, a oposição está aumentando, o ódio contra Jesus está
se acalorando e a religião judaica, né, os donos da religião, os líderes, estão cada vez mais incomodados com a pregação de Jesus. Mas ainda assim, Jesus entrava nas sinagogas e ensinava. Então a ênfase não está nem quando nem onde, mas sim que Jesus está curando, libertando, salvando, pregando no sábado, fazendo aquilo que muitas das vezes para o judeu era errado. E aí seguindo, o versículo 11 diz assim: e veio ali uma mulher, possessa de um espírito de enfermidade havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar. A primeira coisa que tem que ficar claro aqui, e eu já falei um pouco disso aqui na igreja, é que, sim, essa enfermidade era uma enfermidade que claramente é dita e colocada como uma enfermidade que era oriunda ou era colocada por um espírito de enfermidade, ou seja, além de uma enfermidade havia uma opressão aqui, havia uma influência demoníaca aqui. Contudo, já disse aqui na igreja por diversas vezes que nem toda enfermidade é influência, opressão ou operação do inimigo nas nossas vidas. É muito comum, ainda que existam algumas pessoas que dizem o contrário, é comum o cristão ficar doente, é comum o cristão ter problemas nesta vida. Em alguns casos Deus nos cura, em outros casos Deus não resolve nos curar. Foi assim com Paulo, foi assim com Timóteo, foi assim com tantos outros homens de Deus que nós conhecemos na história da igreja, e não será diferente até que Jesus volte. Esse corpo corruptível, esse corpo de pecado aqui, está exposto e totalmente pronto para isso, para receber, para adoecer, para envelhecer e para morrer mesmo. Então, se Jesus não voltar antes, a tendência é que, com o passar dos anos, nós sejamos acometidos de alguma doença, mas essa, especificamente, a Bíblia está muito clara em dizer que ela vinha de uma opressão do inimigo. Outro ponto que eu acho muito interessante, meus irmãos, é que, assim como Jesus, essa mulher, ela tinha o costume de ir na sinagoga. A enfermidade dessa mulher não a impedia de adorar o seu Deus. A enfermidade, os problemas, os 18 anos de dor na coluna, de andar encurvada e de provavelmente, o texto não diz, a mulher do fluxo de sangue, o texto diz, mas provavelmente procurar médicos, gastar dinheiro, tentar todas as opções, procurar N terapias, sei lá, da época, a mulher não se viu curada, mas isso não foi motivo para desanimá-la, impedi-la e retirá-la da presença de Deus, ou do culto a Deus que era prestado no sábado. Ah, pastor, mas o senhor acabou de falar que a religião judaica daquela época estava bem desviada, bem afastada, bem distorcida, verdade, mas ninguém tirava dessa mulher o culto dela, era o culto dela, ela ia prestar um culto para o Deus dela, independente se a religião estava perdendo a noção, independente se o judaísmo estava se afastando da graça e do mandamento de Deus, essa mulher não se deixava abalar. E aí, meus irmãos, rapidamente fazendo uma meditação, quantas e quantas pessoas hoje que têm pleno vigor físico, e deixam de vir ao culto por nada, ou basta uma gripe, basta uma dor de cabeça, basta uma chuva, para que a pessoa fale, deixa eu não for na igreja não, sabe? Meu irmão, já falei isso aqui e repito, eu fico preocupado com as pessoas que têm mais medo do seu patrão, porque segunda-feira pode chover, pode estar dor de cabeça, pode estar resfriado, pode estar o que for e não falta emprego, porque ele tem medo de ser mandado embora. Mas domingo, qualquer coisa que aconteça, ele deixa de vir na igreja, porque ele não tem temor nenhum a Deus. Deus não vai te mandar embora, né? Contudo, nós deveríamos ter mais temor a Deus, nós deveríamos ter mais respeito a Deus, deveríamos ter mais reverência a Deus que é o nosso chefe. Quantas pessoas não faltam à faculdade? Não, porque se eu faltar, eu vou perder matéria, eu vou ficar atrasado, vou acabar perdendo o período. Contudo, no domingo, tudo é motivo para perder o domingo do Senhor. Mas essa mulher enferma. É verdade que nem sempre os irmãos estão aqui. Por exemplo, hoje a dona Benaí não está aqui. Mas, meu irmão, você não sente vergonha não de faltar ao culto quando você olha para a dona Benaí com 90 anos aqui? Você não sente vergonha quando você vê seu Beto aqui, não? Você não sente vergonha quando você falta o culto, chega aqui e ficou a dona Maria de 95 anos no culto, dona Mafalda de 88? Eu sinto vergonha, meu irmão, das vezes que eu pensei assim, hoje estou assim não. Eu me sinto envergonhado. Então essa mulher tinha tudo para dizer, olha, não dá. E ela estava no culto.
ela sabia que ali era o melhor lugar, ou que ali, ainda que a religião judaica, ainda que os sacerdotes, ainda que os fariseus, os saduceus estivessem distorcendo a religião judaica era a religião do Deus de Israel, era a palavra do Deus de Israel, e ela estava lá. Então, meus irmãos, repense isso. A condição dessa mulher era miserável, a condição dessa mulher era lamentável. Eu não estou minimizando aqui o teu problema não. Talvez você fale, poxa pastor, o senhor não sabe o que eu passo durante a semana, o senhor não sabe os meus problemas, por isso que eu falto, por isso que às vezes eu não venho. Talvez você esteja pensando nisso, eu não estou minimizando o teu problema, mas tenta se colocar na condição dessa mulher, condição miserável, lamentável, uma condição triste, uma condição de opressão, uma condição de dor, porque se ela andava curvada, aqueles que aqui têm dor na coluna, tem problema de coluna, sabem que coluna é terrível. Essa mulher tinha isso, e esses 18 anos, literalmente, devem ter sido horríveis para ela. E aí você imagina, hoje você ainda vive na época, né, entre aspas, porque no Antigo Testamento já havia graça, mas hoje, mal ou bem, você ainda se relaciona com Jesus, um Deus da graça, um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus que cura. Mas você imagina aquela mulher, com aquela condição, vivendo numa época onde a interpretação da religião era só opressora, só julgo, só pancada na cabeça. Aquela mulher devia se ver muito complicada. Contudo, isso não foi empecilho para que ela estivesse no culto. Então toma cuidado com isso. As pessoas aqui da igreja sabem disso, que hoje de manhã, a irmã veio e falou, pastor, semana que vem, vou com minha família para a minha irmã, divirta-se, vá em todas as praias, que Deus abençoe você e sua família. Então, assim, isso também não é proibido, não vejo isso como, essa semana tem uma família nossa que está lá em Israel, acho que a gente, vou comprar uma casa lá para a gente ficar, casa da igreja, para a gente fazer revezamento, tem uma família lá em Israel, Ilana tem uma casa em Arraial, tem outra família aqui que vai semana que vem para Arraial, quase vendo se a gente compra um cantinho lá para a gente. Mas então assim, não existe nada de errado quanto a isso. Contudo, a nossa prioridade deve ser adorar o nosso Deus, a nossa prioridade deve ser servir o nosso Deus. Contudo, a gente sabe que não é bem assim que acontece. Vamos lá, versículo 12 e 13. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Embora Jesus estivesse ocupado ensinando, é fato, ele estava ensinando, é isso que diz o versículo 10, ensinava Jesus, aquela mulher não o atrapalhou. Eu me recordo que alguns meses aqui, nós já falamos sobre isso. Meu irmão, eu não sei o que tem te incomodado, eu não sei o que tem te perturbado, eu não sei qual é a tua questão, é dessa mulher que era uma enfermidade de 18 anos, mas entenda uma coisa, nós, você, eu, jamais atrapalharemos ao nosso bom Deus. Ele pode estar ensinando, ele pode estar curando, ele pode estar abençoando o outro, ele pode estar super ocupado com os missionários, super ocupado com a igreja perseguida, lá nos países perseguidos, ele vai parar. E eu acho que parar, né, é até um pouco de força de expressão, porque Deus não precisa parar de fazer o que Ele está fazendo para nos atender, mas enfim, nós jamais atrapalharemos. Não vou falar com Jesus de novo não, porque eu vou acabar atrapalhando. Eu não vou falar com Ele de novo não, porque eu já falei tantas vezes, são 18 anos, e Ele deve estar ocupado. Meu irmão, não existe Jesus ocupado. Ele sempre estará pronto, disponível para trabalhar na minha e na tua vida. É verdade que às vezes o nosso tempo não é o tempo dele. Provavelmente por 18 anos, essa mulher deve ter tido seus momentos de fraqueza. Ela deve ter tido seus momentos de dúvida, de falar, poxa, 18 anos. Contudo, Jesus não se sentiu incomodado por ela. Jesus não se sentiu atrapalhado por ela em momento algum, pelo contrário, ele parou o que estava fazendo. Então, para Jesus, quando nós nos dirigimos a Ele por meio de oração, petição, clamor, para Ele não é um infortúnio, para Ele não é alguém atrapalhando, para Ele é uma oportunidade de curar, libertar, salvar, transformar. Tudo para Jesus é oportunidade, para que Ele possa fazer algo na minha e na tua vida, para que Ele possa mudar a nossa vida. Então, aqui também, claro, Jesus usou esse momento como uma oportunidade para mostrar que não havia nada de errado em curar no sábado, que mais uma vez os religiosos estavam interpretando errado a vontade de Deus e distorcendo o mandamento de Deus. Contudo, Jesus, mais uma vez, para. E de forma tímida, eu imagino, porque o texto diz assim, e veio ali uma mulher possessa. Provavelmente, aquela mulher deve ter entrado
timidamente, isso eu estou imaginando, sentado lá no finalzinho, no último banco, se é que tinha banco, acho que naquela época na sinagoga o pessoal ficava em pé mesmo, mas aquela mulher deve ter ficado meio que escondida, e por ser encurvada talvez nem aparecia, imagina, todo mundo de pé, alta, a mulher encurvada, mas o texto diz que Jesus a viu. Como isso, pastor? Não sei, eu sei que ele vê tudo que acontece, ele viu, e aí, de forma muito amorosa, de forma muito maravilhosa, Jesus a chama, e você vai perceber, traz à sua memória, outras curas que a gente já pregou aqui, Jesus fazendo, ele sempre chama a pessoa, ele sempre trata a pessoa com amor, com um carinho único. Então ele chama essa mulher, e aí você imagina você no lugar daquela mulher, 18 anos enferma, desacreditada, já tinha tentado todas as opções, ninguém tinha conseguido resolver teu problema, e agora o Cristo te chama, aquele do qual você tinha escutado falar, provavelmente essa mulher escutou falar de Jesus, ela não foi lá à toa, aquele do qual as pessoas falavam, uns odiavam, outros adoravam, uns concordavam, outros criticavam, ela vai, sem saber o que vai acontecer, sem saber se seria mais uma decepção. Será que vou ser decepcionado de novo? Será que vou passar vergonha de novo? Será que vou chegar lá e de novo vai ser mais um que vai prometer e não vai cumprir nada na minha vida? E essa mulher vai caminhando. Imagina, meu irmão, cada passo daquela mulher deve ter passado um ano na vida dela. Um ano. Cada passo daquela mulher deve ter trazido à memória dela todos os traumas, todas as dores, todas as frustrações, e ela caminha. E de repente, quando ela chega diante de Jesus, ele fala a sua alma, ele diz: mulher, estás livre. Ele fala a alma daquela mulher, contudo ele ainda toca no corpo dela e diz: estás livre. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente endireitou-se. E aqui, queria fazer um comentário breve também. Meu irmão, Jesus não faz campanha, Jesus não faz sessão de descarrego, Jesus não pede dinheiro, Jesus não fica entrevistando de ninguém, Jesus simplesmente liberta aquela mulher com poder e autoridade, sem mais nem menos. Pronto, ela se endireita e glorifica a Deus. Bem diferente do que a gente vê hoje, não é? Na televisão, em algumas igrejas por aí afora. Bem diferente. Jesus mostra carinho, amor, compaixão, quebrantamento para aquela mulher. Jesus não quer em momento algum expor, humilhar, nem se exaltar e nem se promover em cima daquela mulher. Ele simplesmente faz, e de repente, diante de toda a congregação, aquela mulher está de pé, dando glória a Deus, curada e liberta de uma opressão. A prisão de Satanás estava destruída, as algemas quebradas, aquela mulher verdadeiramente estava livre da masmorra, aquela mulher voltou a viver, aquela mulher tinha sentido agora, aquela mulher tinha ânimo de vida, aquilo que ninguém pôde fazer, o príncipe da paz fez, aquilo que a religião não pôde fazer, o Filho de Deus fez, aquilo que o judaísmo não pôde fazer por aquela mulher, o Cristo amorosamente fez, e aí talvez você pense assim: olha pastor, mas hoje em dia, né, tem visto muito isso não, pastor. Essas coisas não têm acontecido na minha vida. Meu irmão, não se engane. Se você está aqui hoje, é porque um dia você estava tão oprimido, tão preso, tão cativo quanto aquela mulher, e o príncipe da paz falou na tua alma, tocou no teu coração, quebrou o teu coração e te trouxe para cá. Não se engane. Ainda que, pastor, eu nunca andei enfermo, Jesus nunca fez uma cura assim, miraculosa na minha vida, e se é que existe cura não miraculosa, mas enfim, Jesus nunca me curou, pastor, de nada assim muito grave. Contudo, entenda uma coisa: Jesus curou a mim e a você da doença mais grave que existia: pecado, rebelião, afastamento de Deus. Isso que Jesus fez na minha e na tua vida. Então, alegre-se, faça como essa mulher, dê glória a Deus. E aí, diante de uma situação dessa, você imagina, né, que todo mundo ia ficar com os olhos lacrimejando, que todo mundo ia ficar pronto para chorar, com o coração apertado, todo mundo ia ficar alegre. Não é? Há pouco tempo agora, a nossa irmã Lorena foi curada de um câncer aqui, e acredito que poucos foram aqueles que não ficaram com vontade de chorar, que não ficaram muito alegres. Contudo, a gente leu e vai ler de novo. O chefe da sinagoga não gostou muito desse negócio, não. Os religiosos, e ainda hoje, meus irmãos, continuam não gostando do que Jesus pregou, do que Jesus ensinou, do que Jesus continua fazendo. Ainda hoje, vamos ver o que vai acontecer? Versículo 14 diz assim: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que se deve trabalhar,
vim depois nesses dias para ser curados e não no sábado. Para esse homem, ele estava tão cego, a religião cegava tanto ele, a religião oprimia, ou ele era tão cego, devido à religião dele, que ele comparou a cura a um trabalho. Ele disse assim, 6 dias pode trabalhar, vem nesses dias para ser curado, não no sábado. Para ele a cura de Jesus era um trabalho, para ele o milagre que Jesus acabou de fazer, Jesus acabou de curar uma mulher, libertar ela das garras de Satanás, para ele era trabalho, para ele virou profissão. E aí, mais uma vez fazendo um paralelo aqui, quantos pastores não transformaram o púlpito em profissão? Quantos homens de Deus, ou eram de Deus, diziam que eram, não transformaram o culto de domingo num trabalho? Meu irmão, o dia que isso aqui virar trabalho para mim, me mandem embora. No mesmo dia que vocês me convidaram, me mandem embora. O dia que isso aqui virar para mim um serviço, me mandem embora. Com a mesma velocidade que vocês me chamaram, porque vocês vão estar fazendo um favor para mim, para que eu repense a minha vida, e vocês vão estar fazendo um favor para a igreja, para que a igreja não adoeça. Certo? Então, mas para esse homem não. Para esse homem o que Jesus acabou de fazer era trabalho. Ele estava mais preocupado com a sua religião do que com a cura de pessoas, com a libertação de cativos. Talvez também ele tivesse chateado porque ele era a autoridade. Ele era o chefe da sinagoga. E aí Jesus passou por cima dele, e curou assim, na marra. Jesus curou sem nem consultá-lo. Talvez ele tivesse chateado também, isso ele deixa entender aqui, porque ele entendia que curar no sábado era profanar o sábado. Ele entendia que era proibido pela lei de Deus curar no sábado. E aí Jesus vai vir, não é a primeira vez que Jesus faz isso, a gente está pregando desde o capítulo 1 de Lucas, os irmãos sabem, não é a primeira vez. Jesus vai trazer a verdadeira interpretação acerca da cura no sábado. Jesus já tinha falado sobre isso. Olha, vocês estão interpretando errado o sábado. Vocês estão distorcendo o sábado, vocês estão distorcendo o dia do Senhor. E aí Jesus vai fazer novamente isso. Jesus vai mostrar que este homem estava num cativeiro pior do que essa mulher. Pense comigo, qual era o cativeiro dessa mulher? Essa mulher estava num cativeiro físico. Ela tinha uma enfermidade que era oriunda de uma opressão, de uma influência demoníaca. Então ela tinha o seu corpo físico preso num cativeiro. Contudo, esse homem tinha um cativeiro ainda maior. Ele tinha sua mente e seu coração completamente cativos a uma religiosidade maldita, a uma cegueira espiritual. Enquanto o problema daquela mulher era só consertar, entre aspas, queridos, curar o físico, aquele homem precisava ser liberto do coração, ter a sua mente renovada, ter o seu coração quebrantado, para entender que o próprio Deus do Antigo Testamento diz, olha, eu quero misericórdia, eu quero obediência, eu quero serviço. Ainda que vocês tragam para mim holocaustos e ofertas, eu não me agrado com isso, eu não me deixo comprar por isso. Eu quero de vocês o coração quebrantado. Eu quero que abençoem os pobres, que estiquem a mão para aqueles que estão precisando, que amem o necessitado, que amem o próximo. É isso que eu desejo, é isso que é uma verdadeira religião. Mas o povo daquela época conseguiu distorcer toda e qualquer palavra de Deus. Seguindo, vamos ver como isso vai terminar. Versículo 15 diz assim: disse-lhe, porém, o Senhor, e aí Jesus vai responder: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, ou o seu jumento para levá-lo para beber? Por que motivo não devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Os irmãos devem lembrar que há pouco tempo atrás nós pregamos aqui o capítulo 12, e no capítulo 12 tem uma hora que Jesus fala assim: observar os corpos, eles não semeiam, não ceifam, ou seja, eles não plantam, não têm dispensa, todavia Deus os sustenta. Aí Jesus fala assim: quanto valeis vocês mais do que as aves? E aí na frente Jesus fala assim: observar os lírios do campo, eles não fazem nada, não fiam, não tecem, contudo eu vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Aí o texto diz: olha, se Deus veste assim a erva do campo, muito mais fará com vocês, filhos de Deus. Então o que Jesus está dizendo: olha, se Deus cuida dos corvos, se Deus cuida dos lírios, não cuidará de vocês? Vocês valem muito mais que isso. E aí agora, fazendo esse paralelo, Jesus diz: olha que absurdo, olha como que vocês são hipócritas. Vocês soltam o boi, o jumento,
o animal de vocês para beber água no sábado, para não morrer de sede. Ou seja, vocês têm um ato de misericórdia para com um animal que foi criado por Deus para benefício do homem, e não o contrário. Os animais são para nosso benefício. Então vocês se preocupam com a vida do boi e do jumento. Contudo, vocês não se preocupam com um ato de misericórdia com a filha de Abraão, com essa mulher, uma criatura de Deus, uma judia, uma mulher que adora o Deus de Israel. Vocês estão loucos, vocês estão cegos. A religião, a verdade é essa, está matando vocês. Ainda que vocês digam que o que vocês estão fazendo, não, isso aqui é porque a gente obedece à lei. Não, o que eles queriam era desacreditar Jesus. O que eles queriam mesmo era oprimir a operação de Jesus naquele momento. Então, assim, entendo, gente, que coisa... Então, assim, voltando, se as necessidades dos animais podiam ser supridas no sábado, meu irmão, todas as necessidades do ser humano deveriam ser atendidas em todos os dias. Não existia isso. Ao contrário, se existia algo pecaminoso, se existia algo que era ilícito fazer no sábado, era deixar que uma mulher que estava 18 anos esperando por aquela bênção, esperasse mais um dia. Só quem está ali, meu irmão, sofrendo, orando, pedindo, clamando, sabe quanto demora? Um dia a mais. 18 anos. Aí o sacerdote diz, o chefe da sinagoga, volta amanhã. É assim, meus queridos, que eu imagino, me perdoem, aqueles que talvez não gostem muito, mas enfim, é assim que eu imagino o Deus daquela galera que coloca assim, segunda da prosperidade, terça da cura, quarta da família. Para mim, o Deus deles é esse Deus, que você chega na segunda e fala, olha, eu estou com problema na minha família, volta a quarta, porque família é quarta, hoje é prosperidade. Aí você chega na terça, ó, estou com problema aí, financeiro, preciso orar para Deus abrir uma porta de emprego, você tá... Ih, querido, perdeu, só segunda que vem, hoje é terça, foi ontem. Para mim, esse é o Deus dessa galera, eu imagino assim. Esse é o Jesus deles, que diz, volta amanhã, porque hoje não é o dia. Oh, meu irmão, para com isso. Me dá vontade de chorar, sério mesmo. Eu falo às vezes brincando, mas minha vontade é chorar, minha vontade é... é lamentável. É lamentável que tenham feito tanta coisa com Jesus, tenham distorcido tanto Jesus a esse ponto, mas, enfim, para Jesus era o dia. Para o chefe da sinagoga era o dia errado. Para aquela mulher talvez era um dia qualquer, era mais uma tentativa, mas para Jesus era o dia, para Jesus era a hora, para Jesus era o momento exato que ele havia determinado que naquele dia ele ia operar na vida daquela mulher com grande poder e autoridade. Talvez ela não tinha nem mais expectativa, talvez ela nem acreditasse mais. Contudo, Jesus diz, olha, não existe a possibilidade de eu permitir que essa mulher fique mais um dia na condição que ela está. E aí, meus irmãos, voltando um pouquinho para a questão do dia do Senhor, aqui já falei, era o sábado. Contudo, no Novo Testamento, já expliquei isso aqui também para a igreja, o dia em que a igreja de Pentecostes, o dia que a igreja do Novo Testamento escolheu para adorar ao nosso Deus é domingo. Então, sim, é verdade que a gente tem que zelar pelo domingo. É verdade que a gente tem que cuidar do domingo. É verdade que a gente tem que ter uma atenção maior ao domingo. Eu lembro, acho que a Andréia dizendo que a avó dela se preparava no sábado, adiantava. Eu lembro da Vânia falando semana passada, que no sábado ela adiantou tudo, porque ela sabia que domingo ela tinha evangelismo para fazer. Então, assim, é claro que a gente tem que ter um cuidado. Contudo, meus irmãos, quando a regra, contudo, quando um dia se transforma num fardo, numa obrigação excessiva, por exemplo, suponhamos que eu dissesse, olha, você é proibido de viajar com a sua família no domingo. É proibido, isso não pode acontecer. Quando isso se torna um fardo, quando isso se torna religiosidade, quando isso se torna um peso, pode ter certeza que deixou de ser o dia do Senhor. Ainda que você cumpra fielmente, não todo domingo eu estou lá, mas se isso é feito de forma opressiva, de forma que você se sinta obrigado, pode ter certeza que você não entendeu o que é o dia do Senhor. Então sim, devemos ter zelo, devemos ter cuidado, devemos ter a nossa mente, o nosso coração sempre desejosos de que chegue o domingo, porque é o dia que eu tenho, é o dia que a gente separa para adorar a Deus. Contudo, nada me impede de uma vez ou outra, de vez em quando, viajar com a minha família, sair com a minha família, talvez cumprir um outro compromisso no domingo. Contudo, cuidado com isso,
Cuidado com isso, a gente tem que ter moderação, a gente tem que ter bom senso, nem um extremo, nem outro, porque os extremos geralmente nos levam a decisões erradas. Contudo, a gente tem que entender que o domingo é sim o dia do Senhor, a preferência é dele, a prioridade é dele, mas tudo que existe nesse mundo, falamos sobre isso sábado, ele criou para a gente também. Então, se ele criou Arraial do Cabo, divirtam-se em Arraial do Cabo, deleitem-se em Arraial do Cabo, é criação do nosso Deus. Se é a criação dele, aproveite, faça bom uso. Então não esqueça de que o domingo é dele, de que o dia é dele e que ele sempre está pronto a nos abençoar, independente do dia, a verdade é essa. Mas se domingo é o dia que a igreja se reúne, eu vou fazer o máximo para estar lá, isso que a gente tem que pensar. Então, queridos, este era o sábado dessa mulher, hoje é o nosso domingo e é a oportunidade que Jesus precisa. E se é que Jesus precisa de oportunidade, certo? Para mostrar que o poder dele é capaz de fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Provavelmente essa mulher não pensava que iria ser curada naquele dia. Vamos lá, 17 diz assim: tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O texto termina de forma muito simples, de forma muito tranquila, dizendo que a argumentação de Jesus, a exortação de Jesus fez com que a hipocrisia daqueles homens fosse revelada e que eles ficassem com vergonha. Porque Jesus mostrou, olha, vocês são muito hipócritas, porque vocês têm mais amor pelo boi e pelo jumento do que por essa mulher. Vocês se preocupam mais com o animal do que com essa mulher. E aí eles ficaram extremamente envergonhados. E o texto diz que o povo se alegrava por todos, não só por aquele, mas por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Ou seja, o povo estava extremamente alegre, glorificando e exaltando a Deus por aquilo que ele estava fazendo por meio de Jesus. Bem, para terminar, quero fazer algumas aplicações para que a gente termine. A primeira aplicação que eu queria fazer é que essa mulher é um exemplo para mim e para você de utilização dos meios de graça. O que é isso, pastor? Utilização de meios de graça. Já falei sobre isso aqui na igreja. Nós somos salvos pela graça. Graça salvífica de Deus. Deus olhou do céu, de graça, favor imerecido, nos amou, nos salvou. Salvos pela graça. Contudo, no decorrer da nossa vida cristã, Deus dispensa graça. Dia a dia, Deus derrama a graça sobre a nossa vida. E a teologia, os teólogos identificam meios de graça, meios pelos quais a gente recebe graça. E esses meios são leitura da Bíblia, oração, comunhão, adoração, um culto, seja aqui, seja na tua casa, seja onde for, são meios de graça. Então o que eu estou querendo dizer? Essa mulher é um exemplo de alguém que sabia que estava completamente enferma, completamente oprimida, que tinha um problema grave, mas ela foi nos meios de graça. Ela foi ouvir a pregação, ela foi na sinagoga prestar um culto, ela foi ouvir a palavra, ela foi orar, ela foi adorar, ela foi buscar meios de graça, ela foi buscar uma maneira de ser cheia da graça, e aí, consequentemente, foi curada e libertada. Então, cuidado. Ah, pastor, eu fui salvo pela graça? Foi salvo, você é salvo, está salvo, mas meios de graça, se alimentar, se encher, ser renovado, ser edificado, é necessário que você utilize os meios de graça. E aí, a teologia identificou esses: oração, leitura, eu poderia incluir jejum, adoração, culto, comunhão, amor a Deus. Isso é meios de graça, por esses meios que Deus derrama bênção, renovo, vida, disposição na minha e na tua vida. E se você para de utilizar meios de graça, você vai ter uma vida miserável. Ah, mas eu vou deixar de ser salvo? Acredito que não, mas vai ter uma vida sem graça, literalmente, sem graça nos dois sentidos, certo? Então, use os meios de graça. Ah, pastor, é difícil, eu sei que é, mas não deixe um dia inteiro passar sem que você use pelo menos um desses meios de graça. Seja uma oração, seja uma leitura da Bíblia, use, seja um louvor, seja uma meditação, use todos os dias meios de graça, senão você vai perder a oportunidade de ser cheio por Deus. Outra aplicação que eu queria fazer, a segunda, essa eu até coloquei na internet essa semana, quando eu preparava o sermão, eu coloquei lá no Facebook, eu escrevi assim: quem não tem prazer em oferecer um dia ao Senhor,
não terá prazer no céu, porque no céu todos os dias serão domingo. Quem não tem prazer em oferecer para Deus 1h30 de adoração, não terá prazer no céu, porque no céu toda hora vai ser hora de adoração. Entende isso que eu estou falando? Se você não sente prazer em oferecer um dia para Deus, um dia que seja, meu irmão, você não vai se agradar do céu, porque lá só vai existir isso. Todos os dias lá serão domingos, todos os dias. Ah, vai ser igual aqui, a liturgia vai ser igual do pastor? Não sei, vai ser algo maravilhoso, infinitamente melhor. Não sei nem como é que vai ser, mas vai ser bom demais. Mas todo dia vai ser domingo. Ah, gosto muito desse negócio de adoração. Cuidado, porque lá a adoração vai ser 24 horas. Também não sei como é que vai ser, mas a Bíblia diz que lá os santos não param de dizer santo, santo, santo é o Cordeiro. Eles não param de entoar cânticos, eles não param de cantar, e os 24 anciãos se prostram diante dele a todo momento. Ou seja, lá o culto é 24 horas, se é que vai ter hora no céu. Enfim, é eterno. Então pense nisso, meu irmão. Pense nisso, vou repetir. Quem não tem prazer em oferecer um dia ao Senhor, não terá prazer no céu, porque lá todo dia é dia do Senhor. Quem não tem prazer em adorar a Deus em um curto momento, não terá prazer no céu, porque lá todo momento vai ser momento de adoração. Reflita sobre isso. Terceira aplicação, 18 anos. Quanto tempo, queridos? E aí, não precisa me falar, talvez você tenha os seus 18 anos. Talvez você pense, caramba, 18 anos orando por aquele filho. Pastor, 18 anos orando por aquele marido. Pastor, estou há 18 anos orando por uma cura. Pastor, estou há 18 anos orando por um familiar meu irmão. Eu sei que é muito tempo. Eu sei, eu concordo. Eu sei. Eu não estou aqui para ser demagogo nem para mentir. Eu sei que é muito tempo e cada um aqui deve ter os seus 18 anos. Às vezes é 10, às vezes é 7, às vezes é mais, às vezes é 30. Eu sei que cada um aqui deve ter o seu. Você diz, olha, pastor, eu tenho meus 18 anos. Mas eu queria te dizer que há esperança. Ainda que você nem tenha mais, há esperança. Eu queria te dizer que eu não sei quando, não sei como, não sei de qual maneira, de que forma, mas há esperança e Deus há de fazer, se Ele assim bem entender, como fez com essa mulher. Não sei qual é o seu 18 anos, mas a Bíblia me autoriza a dizer que para Deus não existe 18 anos. Para Deus não existe impossíveis. E para o meu e para o seu Jesus, a hora que Ele quiser, Ele fala a nossa alma, toca no nosso coração e diz, levanta mulher, levanta homem, estás liberto, estás curado, eis aqui o que tu tanto pediu. Ah, pastor, é fato que então tudo que eu quiser, tudo que eu pedir vai acontecer? Não, não é isso que eu estou dizendo. A gente sabe que algumas coisas Deus não vai nos dar, até para nosso próprio bem, né? Tem uma frase de um teólogo que diz, graças a Deus que Ele não me deu tudo que eu pedia, porque se Ele tivesse me dado, eu teria arrumado alguns problemas para a minha vida. Então toma cuidado também, não pense também que isso aqui é um cheque em branco para dizer, não, Deus vai ter que me dar tudo que eu quero. Não, eu só estou dizendo que se a sua oração é sincera, se o seu desejo é um desejo que está relacionado com a vontade de Deus, não importa quantos anos, não importa quanto tempo esteja demorando, Ele não tarda, Ele não chega atrasado, e não importa que dia da semana é para Ele, Ele faz. Faz quando bem entende, quando quer, e quando Ele faz, ninguém pode impedir, certo? A última aplicação que eu queria fazer, prática também, não quero perder muito tempo, já falei bastante sobre isso aqui na igreja. Mais uma vez, Jesus nos mostra o real sentido do dia do Senhor. O dia do Senhor, para nós cristãos, domingo. O sentido do dia do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo, sempre que possível, priorizar o culto de Deus, com tudo que Ele requer de nós. Não é só um dia, é uma vida. Vida de santidade, vida de piedade, vida de conversão, vida de frutos, vida onde no dia a dia, mais do que um culto de domingo, eu possa ter uma vida coerente, eu possa ter um caráter cristão, eu possa ter uma postura de um crente de verdade, para que as pessoas que estão à minha volta olhem para mim e digam, olha, aquele ali tem algo de diferente na vida dele. Então, e aí eu queria fazer uma última colocação e dizer, de nada adianta, meu irmão, é claro que isso não é uma desculpa para você deixar de vir aos domingos, mas de nada adianta também ser fiel no domingo e viver uma semana ímpia, viver uma semana afastada de Deus, viver uma semana como se Deus não existisse, ou como se tudo que eu falei aqui não servisse de nada. Isso não adianta de nada também. O domingo não é mágico, a igreja aqui não é mágica. Vim aqui, não vai descer uma mágica sobre a sua vida.
Nós ouviremos a palavra de Deus, eu em primeiro lugar, aplicaremos ela na nossa vida, guardaremos ela no nosso coração e viveremos ela de segunda até semana que vem. É isso que Deus deseja da gente. Então, Jesus mostrou mais uma vez o real sentido do domingo, o real sentido do dia do Senhor, e que a gente também possa meditar sobre isso. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, fiquemos de pé, vamos terminar o nosso culto.